No fim, falar um pouco do que anda acontecendo, falar um pouco de como nós devemos nos posicionar, do que nós devemos esperar, de como nós vamos nos resguardar, de como continuar vivendo com saúde emocional, com fé, até a volta de Cristo. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Mateus 24, a partir do versículo 3. Sermão profético, o princípio de dores. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda ao mundo. Então, os discípulos de Jesus começam aqui a indagar Jesus quais seriam os sinais da volta de Jesus para resgatar a igreja. Então, é o momento que eles pedem ajuda, uma orientação. E essa orientação, ou essas orientações, nos servem hoje de guia. É verdade que o mundo e a vida nos ocupa muito, tirando de nós o foco e a atenção nas coisas espirituais. Então a gente vai sendo levado pela vida, como se fôssemos levados pela correnteza da vida. Só que a gente precisa estar atento aos sinais que indicam o tempo da volta de Jesus Cristo. E Jesus Cristo continua dizendo, então, respondendo aos seus discípulos: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Essas pestes são enfermidades. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, onde vos entregares para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. A igreja caminha para um tempo de ser odiada por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. O ódio contra a igreja já tem se levantado. Há grupos específicos que têm disseminado o ódio contra a igreja. Os que se dizem que não creem em nada, céticos, é o primeiro grupo que antigamente os ateus eles simplesmente diziam que não acreditavam em Deus e não davam bola para a igreja. Não satisfeito com isso, agora os ateus, há algum tempo, eles começam a atacar a igreja. Há outros grupos também que começam a se levantar contra a igreja de Cristo, contra a palavra que a igreja de Cristo prega, contra a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque a igreja não gera palavra de si só. A igreja simplesmente expressa, ensina, prega, exorta na palavra de Deus. Foi Deus quem diz e não foi a igreja. Nós não escrevemos a Bíblia, nós cumprimos a Bíblia. Então os grupos homoafetivos também têm se levantado contra a igreja, porque eles não querem simplesmente ser aceitos, eles querem literalmente atacar a igreja. E os grupos vão se formando, e tudo que a Bíblia prevê vai acontecer. Ainda vão tentar calar a igreja. Em muitos países ela já é calada. Os nossos irmãos são perseguidos, os nossos irmãos são atacados, mortos, torturados, presos. Ainda não chegou a nós, mas virá o tempo que tudo isso vai acontecer. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Tem isso aí hoje? E enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós damos graças ao Teu nome por tanta coisa. Pelo Teu Espírito Santo, o diretor da Tua obra na terra, que Ele agora fale aos nossos corações, nos dê um entendimento da Tua palavra, que Ele nos conduza nessa breve meditação e que todos saímos aqui transformados pelo poder da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A razão de nós não sermos consumidos, irmãos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo dia, quando o sol nasce, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. Ou seja, aquela misericórdia que foi usada para conosco ontem não venceu. Há um refresco, um refrigério, um recomeço. E por causa do amor de Cristo, o sacrifício que Ele escolheu fazer por nós, não há sobre aqueles que servem a Deus condenação alguma. Amém? O texto não é meu, está em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está aí se sentindo condenado por qualquer coisa, sabe que Cristo tem poder para perdoar pecados e está disposto a perdoar os seus pecados. Ele quer convidar você ao novo viver com Ele. É impossível ao homem viver sem pecado, por isso Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E nós não temos que sofrer por causa do pecado, nós temos que confessar o pecado, buscando sempre melhorar. Amém? Amém. Porque é isso que Cristo espera de nós. Nós vivemos tempos difíceis em vários aspectos da nossa vida. No aspecto econômico, o mundo mudou, o mundo está em transição. Não é a América, não é o Brasil, não é a China, é o mundo que está em transição. Ninguém sabe o que vai ser a economia do mundo nos próximos meses. Ninguém sabe se uma nova pandemia vai vir para prejudicar mais ainda a economia. Os países estão gastando muito dinheiro para alimentar a sua população, porque muita gente precisa de ajuda. A economia, a riqueza mudou de mãos. E nós não temos previsão de nada. Então há uma insegurança na área financeira. Também em relação à saúde, a gente ainda não está out of the woods, né? A gente ainda está correndo risco. Uma nova cepa do vírus, né, surgiu aí e já chegou em Massachusetts. Eu li hoje de manhã, o primeiro caso já foi anotado, está sendo tratado. É uma mulher 20 e poucos anos de idade, que viajou para fora do estado e agora está com vírus. Ela tomou as 2 vacinas e ainda assim contraiu o vírus. O que quer dizer que o risco está aí. A gente vai manter a igreja informada, se for preciso a gente vai voltar a usar máscara, tem álcool gel aí para todo lado na igreja que você procurar. É bom evitar os cumprimentos, né? Mas vamos ver como que essa doença vai se desenrolar, para não criar pânico. Mas há uma incerteza daquilo que virá. E é interessante que a gente lê um texto que Jesus Cristo diz para os seus discípulos que esse tipo de coisa aconteceria quando estivesse perto do fim. E as coisas já começaram a acontecer há algum tempo. A Terra está mudando, a geografia, a geologia está mudando. Tem lugares inteiros que já foram destruídos, outros serão destruídos, inundados, porque o aquecimento global está derretendo as geleiras e o mundo está sendo transformado. Desde o começo de tudo, Deus tem tudo planejado. Você crê? Diz amém. Amém. Então, essas notícias que eu trago, essas atualizações, são novidades para mim e você, mas para Deus está tudo no calendário, está tudo correndo de acordo com o planejado. O tempo de Deus é perfeito, Ele não adianta nem atrasa. As coisas vão acontecendo. A palavra de Deus nos diz, nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, no versículo 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Amém. A promessa de Deus para a nossa vida é de que aquilo que Ele disse
vai se cumprir. E quando nós olhamos para trás e vemos as profecias que já foram cumpridas, prova que esse texto não mente. Então, se a Bíblia diz que o mundo vai entrar numa crise, ele vai entrar numa crise. Se a Bíblia diz que a igreja vai ser perseguida, ela vai ser perseguida. Se a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, é porque o amor de muitos vai esfriar. Mas se a Bíblia também diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é porque Cristo nos garante que nós podemos estar animados. Amém? Amém. Porque a palavra não mente. Desde o começo, Deus nunca foi surpreendido. Deus já sabe o que esperar de nós. Ele tem tudo sob o seu controle. Os planos dele estão sendo executados. A mente de Deus é muito maior, muito mais ampla do que a nossa. Deus é onisciente. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. É difícil imaginar alguém que já sabe o futuro, né? Mas a Bíblia garante que um dos atributos de Deus é a onisciência. Já sabe o destino final, o que vai acontecer no final. Aliás, o Apocalipse descreve, né? E, na verdade, se Satanás fosse um bom leitor da Bíblia, ele já vai saber qual que é o fim dele, né? Ele parava com essa briga boba à toa, porque ele só está gastando energia. No final, ele vai perder do mesmo jeito. Você acredita? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Por que ele vai perder? Porque está escrito. E as palavras do Senhor não vão passar. Então, Deus é onisciente. Como entender esse conceito? Imagine um supercomputador. Hoje é fácil imaginar um supercomputador, não é? Inteligência artificial. Você já ouviu falar de inteligência artificial, com certeza. A inteligência artificial, ela é capaz de fazer milhões de cálculos, bilhões de cálculos em poucos milésimos de segundo. Então, ela é capaz de prever o que vai acontecer baseado nas informações que você colocou ali. Porque os cálculos foram feitos. Então, a inteligência artificial é uma coisa fantástica. O que é mais interessante para nós é que foi Deus quem criou o homem, que criou a inteligência artificial. Consegue imaginar o tamanho, então, de Deus? A capacidade, então, de Deus? Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é muito mais. Então, o tema da mensagem de hoje é: assegure-se a sua fé. Amém. Agarre-se na fé. Yes. Semana passada nós pregamos sobre o quê? Oi? Quem falou fé? Irmã Francisca? Alguém prestou atenção no curso. Obrigado, minha irmã. Fé, eu ainda dei a pista, gente. Fé. Fé. O que você fez essa semana para fortalecer a sua fé? Não é? Porque todo dia a gente tem que cuidar da fé. Todo dia você cuida do estômago, você cuida do sono, mas tem que cuidar da fé. Porque senão corre o risco dela esfriar e morrer. A palavra de Deus já avisa que no final dos tempos, nós estamos no final dos tempos, a fé e o amor vai esfriar. Então cuide da sua. Há hoje muita gente que creu em Deus e hoje já não crê mais. Infelizmente para essa pessoa, né? O plano de Deus prevê que as coisas vão piorar. Então o texto fala de guerras e rumores de guerras. Nós já vimos isso. Então, guerra já acontece no mundo há muito tempo. Então, continuando a acontecer. De vez em quando, a Coreia começa a fazer teste nuclear. Aí o Japão assusta, os Estados Unidos começam a prestar atenção. A Rússia está querendo agora invadir, acho que é a Ucrânia. Eu vi recentemente alguma coisa. Aí o mundo inteiro começa a se levantar. A qualquer momento, irmãos, estoura outra guerra. Não vai demorar. Mas você não precisa se preocupar. Porque Cristo prometeu para você a salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. É interessante que tem um texto que fala das coisas do fim. E me veio à minha mente agora, não estou lembrando a referência bíblica, que fala que a carne iria se dissolver. Né? E a gente sabe dessas bombas atômicas que estão espalhadas pelo mundo todo, né? Deus já sabia de todas essas coisas. Deus sabe do pecado que você vai cometer no dia 31 de dezembro desse ano. Como Ele sabe qual vai ser o seu último pecado. Ele já sabe.
Sabe o que é mais profundo para nós e valoroso nisso tudo? É que mesmo sabendo que você vai pecar até o último dia da sua vida, Cristo morreu na cruz e já te perdoou antecipadamente. Amém? Isso é a graça. Agora você precisa permanecer na presença desse Deus para receber esse dom, esse presente, essa dádiva, essa graça, esse favor. É só isso que ele pede. Então nós já falamos da perseguição da igreja, falamos da infidelidade das pessoas. A gente vive um tempo que há muita infidelidade, poucas amizades sinceras. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E a gente vê isso por aí. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Irmãos, tem muitos falsos profetas que nem ele sabe que ele é falso profeta. O que o torna falso profeta? Porque ele tem uma interpretação errada daquilo que a Bíblia diz. Então ele tem boa intenção no coração, mas ele só não compreendeu o que o texto bíblico está dizendo. Por isso é importante estudar, pesquisar, ler fontes. Porque tem gente por aí com boa intenção no coração, mas ensinando a coisa errada. Também a palavra fala dos interesses pela fé. Devido ao aumento do pecado, da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse é algo que a gente precisa prestar atenção. Não é verdade? Tem várias cadeiras vazias na igreja hoje. Bem mais do que normalmente. Eu sei que tem uma pessoa da igreja viajando e eu sei que tem uma pessoa em casa doente. Duas doentes. Onde está o resto? Tem uma quantidade brasileira, de pessoas brasileiras e mal, brasileiros e brasileiras, que dá para encher essa igreja, dá para encher todas as igrejas que tem mal. E sobra gente ainda. Mas o amor de muitos tem esfriado. Isso é perigoso, porque eu começo a tirar Cristo do lugar de adoração na minha vida e sem perceber. Ninguém faz por maldade. Eu começo a me colocar no lugar da adoração. Como assim? É que, para mim, o mais importante é a minha satisfação pessoal, mais do que o crescimento da obra de Deus. Então, eu tenho que estar satisfeito, sendo suprido, as minhas vontades. Porque eu já não consigo mais me ver na posição de servo, eu me vejo agora na posição de alguém que exige, quando, na verdade, nós não podemos exigir nada de Deus, porque o que Ele já fez para nós é demais. Então, Deus, que tu cresças e que eu diminua. Essa precisa ser a nossa mentalidade. Cristo acima de tudo. E cuidado, irmãos. O nosso sentimento nos trai. Enganoso é o coração. Porque ele nos engana com os nossos sentimentos. Ele nos trai. E o que vem ser empurrado do mundo para dentro das nossas vidas é isso. Eu mereço, eu tenho direito. Porque eu já sofri muito, porque aconteceu isso comigo na minha infância. Na verdade, a gente não merece nada. O que Deus tem por nós é o amor e a graça, é o favor que nós não merecemos. E tem um texto lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Paulo, orientando Timóteo, ele diz o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhes agrada aos ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Assustador, não é? Esse aviso. E sejamos sinceros, a gente olha por aí, o que a gente está vendo é exatamente isso aqui. Ninguém mais quer ouvir uma palavra de transformação. As pessoas querem ouvir palavra de ânimo. Deus é contigo, a sua vitória está chegando essa semana. Creia, eu estou vendo Deus te entregando a vitória. É hoje, é amanhã, a bênção está vindo. Isso faz sucesso. Isso atrai seguidores. Agora, a palavra que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito na sua vida, ela quer te transformar.
A palavra existe para nos transformar. Amém. Mas a gente não quer ser transformado. Eu quero ser do jeito que eu sou. Eu quero que Deus faça para mim tudo que Ele tem que fazer. Tudo que eu quero. A palavra precisa nos transformar, mas esse processo de transformação a gente não quer. Eu ontem ouvi mais um famoso dando um testemunho na televisão. Esse famoso, ele tem até gravado um CD completo de louvores, diferentemente de outros que converteram, esse tem dado alguns sinais de conversão, o Luciano Camargo. Ele ontem estava num programa de televisão e junto dele estava um outro crente, Marcos, que também tem uma dupla sertaneja, e os dois estiveram ali, aí declararam ali a ligação espiritual que eles têm, e ele falou: nós dois temos a mesma fé, professamos a mesma fé, nós dois somos evangélicos e servimos a Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. E cantaram para Jesus ali naquele programa. Eu tenho percebido que o Espírito Santo tem feito a obra que o Espírito Santo veio para fazer, que é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Amém. Aí, as pessoas encontram uma dificuldade que é romper com a vida pregressa. É ser transformado pelo poder de Deus. Eu tenho visto alguns testemunhos de famosos que eu vejo, houve transformação aí. Mas agora eu preciso romper com os laços do mundo. Eu acredito que esse menino que eu citei, Luciano Camargo, ele vai romper com os laços do mundo. Eu acho que ele já está no processo de romper com os laços do mundo. Diferentemente de outros que não se preocuparam em romper. Irmãos, tanto o famoso lá quanto eu e você, anônimos, nós também precisamos romper com a nossa vida pregressa, porque Deus quer nos abençoar, Amém. já nos salvou, mas Ele espera que nós sejamos santos como Ele é santo, puro como Ele é puro. Glória a Deus. E a gente só vive nesse padrão, que agrada a Deus, com muito esforço. Jesus fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, como eu faço. Tome a sua cruz. Aí é uma coisa pesada. O que é tomar a cruz? É abrir mão de tudo aquilo que eu quero e não posso. Eu quero, todo mundo faz. Não tem nada de errado, a sociedade já aceita. Mas a Bíblia condena. E se a Bíblia é a voz de Deus, eu não posso. Então essa é a dificuldade. Por isso muita gente tem desistido de andar com o Senhor. Muita gente está achando que não vale a pena por causa dos prazeres passageiros. Jesus Cristo, lá no livro de João, capítulo 6, ele pregando, ele discursando, muitas das pessoas que ouviram disseram para ele: Jesus, duro é esse discurso. Quem pode suportar uma coisa dessa? Não dá para nós. E foram embora, viraram as costas para Jesus. Porque a palavra de Deus é isso, ela é dura, porque ela exige transformação, mudança de vida. E é difícil. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. A gente tem que se esforçar. Amém? Amém. O versículo 13 vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista. Persevere até o fim. Não dá para ficar pelo caminho. O texto também falou de doenças, enfermidades, né? E a gente vê Apocalipse, isso, Apocalipse 6,8 vai falar de um dos selos que foram abertos, o cavalo amarelo que saiu, assentado sobre ele, tinha o nome de morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. A Bíblia prevê que a terra e a humanidade vai sendo aos poucos dizimada. Então eu e você precisamos prestar atenção no número de pessoas que morreram agora e as coisas que vão acontecer daqui para frente. Porque a palavra de Deus não mente e já está escrito lá, até o número de quanto vai morrer de tempos em tempos. Tudo isso aponta para aquilo que Jesus Cristo falou. Então nós vemos em Hebreus 10:38, nós vemos em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, para citar alguns versículos. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha mão não terá prazer nele. Uau! Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, se ele desistir da fé, se ele esfriar na fé, se ele parar de se importar com a fé, e a fé inclui o culto, a adoração, o louvor, a entrega
a Deus, a obediência a Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Aí o texto fala, a minha alma não vai ter prazer nesse que desistiu. Uau, que palavra dura, não é? Que palavra dura. Jesus Cristo, então, eu já mencionei que disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você passa por lutas e vai passar por muitas outras, mas a palavra de Cristo é, não desista. Amém. Esteja confiante, animado, feliz, porque eu venci o mundo. João 16:3. E recentemente nós pregamos numa quarta-feira aí, em João 14. E eu quero terminar com esse versículo que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E a sequência é, na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu vou para preparar lugar para vocês. Amém? Então Jesus Cristo, no seu discurso lá, falando para os seus discípulos, ele diz, não se preocupem, creiam em Deus. Crer, irmãos, é exercitar a fé. Agora, não é somente dizer, eu acredito em Deus, é viver a fé. E se eu vivo a fé no Filho de Deus, eu vivo a fé na plenitude que ela exige de mim. E ela exige que eu creia, que eu obedeça e que eu cumpra tudo aquilo que eu me propus fazer, tudo aquilo que a palavra me pede para fazer ou exige que eu faça. E isso envolve obediência completa à palavra de Deus. Não parcial, mas inteira. Então eu não posso obedecer a Deus em partes, eu preciso obedecer no todo, no completo, porque é isso que Deus espera de mim. Então ter fé é viver na plenitude do relacionamento com Deus. A minha intenção com a mensagem de hoje é despertar você para a necessidade de você investir na sua fé, para que você possa abraçar a sua fé, porque você vai precisar viver da fé. O justo viverá pela fé. Mas e se a sua fé for fraca? E se a sua fé for frágil? E se a sua fé já estiver esfriada e morrendo? Como você vai viver? Não vai. Você vai se perder. O justo viverá pela fé. Creia que Deus pode. Creia que Deus fará. Desafia você mesmo a ser cada dia melhor para Deus. Cada dia mais fiel a Deus. Que esse Deus, que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que cuida de você diariamente, esse Deus que criou o mundo com um pincel e escreveu toda a história do começo ao fim, aquele que já tem tudo planejado, que esse Deus te cubra com o seu poder, com a sua glória, com o seu amor, o seu perdão e a sua graça. Amém? Amém. Que ele então possa te abençoar. Nós vamos passar então para a segunda parte do nosso